original, que eles se autodenominam proprietários, mas que vêm da terra ou dos seus ancestrais, que na verdade nasceu da terra, são autóctones. Da mesma maneira, também é um poder simbólico. Mas o que eu diria é que o poder, meu argumento é que o poder, a origem do poder, é que essas pessoas, o que elas vivenciam é que a vida delas não está sob seu controle. Este é o poder original. E está fora do controle deles. E eles identificam como agentes que eles tentam incorporar a fim de poder controlar isso. É assim que eu argumento tudo isso. He's going to ask his question in English. Sorry, in Portuguese. Sorry, in Portuguese. No, I'm sorry, in Portuguese. Meu nome é Rafael. My name is Rafael Pareco Bentinho, and I am a postgraduate student of the Story of the University of São Paulo. I'm going to read my question, so I'm not going to get lost. Sorry, he asked in Portuguese. Your conference was about the character of the stranger king in traditional societies, but during your conference I began to think about the myths and mythology as we social sciences scientists build. I thought, for example, in your text about the roots of the anthropology in the American society. Can a person be considered a stranger king? Can you be considered a stranger king here in Brazil, he's saying. But in general terms, those myths that we cultivate and create a relationship of time and space between groups and things, genealogies that imply in a prestige of cannibalism, for example, and Kant, Aristotle, and others. And at the same time, it involves corporal techniques, gestures, way they dress. So my question is, do you think is it possible to have this parallelism to help us to build an anthropological history of the science itself, or of the practice of sciences? Bem, primeiro, esse rei estrangeiro, geralmente ele é morto, né? Mas, realmente, levanta a questão grave. E eu não quero embarcar nessa questão de dominância de um sobre outro. Eu acho que isso em si é um mito brasileiro. Porque na minha vivência, a antropologia no mundo todo, ela parece que é feita aqui no Brasil. Eu não estou dizendo isso para que vocês se gabem, na verdade é o que de fato eu penso. E eu não estou sozinho nisso. Eu ouvi o Lévi-Strauss dizer algo semelhante. E uma outra dimensão do problema é que eu tento manter uma clareza e declarar claramente aquilo que, em relação ao Dom Pedro e os imperadores estrangeiros aqui do Brasil, ou os reis estrangeiros dos estados europeus. E os americanos são aqueles que, em termos de Estado,
insistem em que o presidente seja nascido nos Estados Unidos. Ele não tem que ter sido concebido nos Estados Unidos, pode ter sido concebido na Alemanha, o que é um fato muito importante, porque na questão da legislação da Suprema Corte americana, nós temos esse argumento de que a Constituição americana não reconhece um feto como um ser humano, porque um feto que foi concebido na Alemanha, ele pode se tornar presidente dos Estados Unidos se ele nascer nos Estados Unidos de fato. Então é apenas essa questão do nascimento. Após o nascimento ele é um ser humano, de acordo com a Constituição americana. Mas nos estados nacionais e mesmo na América Latina e na Europa, há muitos governantes estrangeiros que tem esse papel, mas eu gostaria de excluir a questão do nacionalismo quando estados nacionais, de acordo com aquela tipologia que eu estava explicando. Eu gostaria de excluir essa cosmocracia totalizada como da China imperial, que são governantes estrangeiros periodicamente. Porque, na verdade, precisamente, nós temos aquela questão do marco que volta à questão de poder, de pessoas nativas que retêm alguns poderes como resultado a consequências da sua natividade e das relações simbólicas que isso incorpora. Então, os nativos, nessa cosmocracia, como é nos Estados Unidos, eles se tornam demos, não diferenciados. E a ideologia, ela pode ser unificada de modo homogêneo dentro da personalidade, ou pelo menos em seus direitos. Então, não é um sistema dualista do tipo que eu estava descrevendo. E isso não elimina alguns elementos que tem a questão do estrangeiro, que são relevantes em relação àquilo que eu analisei. E eu não incluí necessariamente nesse trabalho, nessa conferência. Well, I would like to ask you if I am correct to find echoes from an ancient martial phalanx from the 60s that was trying to use a really high level of narrative, and I noticed it in your presentation, and I would like to ask you if I am correct to conclude that there might be a certain type of a structural continuity in the three types of political organizations, such as the Khamsin that you mentioned, with state, non-state, and imperialistic. Bem, eu excluiria o imperialismo, mas eu de fato penso que eu tentei falar sobre o campo estrutural e semântico nos quais as relações são semelhantes ou são transformadas ou que transformam uns aos outros. Eu falei sobre o headhunting como uma pessoa de dentro que vai para fora capturar um objeto externo, e esse objeto externo é uma cabeça, e a pessoa que o captura ou identifica se torna uma pessoa local de importância para a fertilidade e para a organização daquela comunidade. Em comparação com o rei estranho, que do mesmo modo é um objeto estrangeiro que traz fertilidade e prosperidade para a comunidade local. Embora nesse caso seja uma pessoa que vem de fora para dentro, e no outro é aquela pessoa de dentro que captura alguém de fora. Então, no campo estrutural, isso é feito de um modo bastante clássico. A questão que você de fato não fez, e eu estou feliz porque eu acho que eu não deveria fazer essa pergunta para mim mesmo, porque é uma pergunta difícil de responder, é qual seria a evolução? E se eu estava revivendo aquela questão antiga da revolução.
Bem, isso, People talk about globalization. as pessoas falam sobre globalização e eu estou falando sobre a questão de desenvolvimento, evolução, a forma que o planeta nunca era antes como é agora. Então, é isso que as pessoas chamam de evolução. E aí, nesse caso, falamos sobre aqueles planos de iniciar e buscar